No programa Almanac de hoje, a repórter Elizabeth Pacheco conversa com o sociólogo Paulo do Carmo sobre o comportamento da juventude. Ele analisa a cultura, a moda e política, passando pelos movimentos estudantis de 68 na França e no Brasil, e ainda o movimento beat e punk. Boa noite. Uma boa noite para você. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. A frase pronunciada nas agitações estudantis na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, em fins da década de 60, correu o mundo, virou música e chocou os mais velhos. Mesmo que fosse mera provocação, era um atrevimento. É assim, com essas palavras, que o sociólogo e filósofo professor Paulo Sérgio do Carmo começa o seu livro Culturas da Rebeldia. Aqui ele trata das transformações sociais ocorridas na segunda metade do século XX, muitas delas promovidas pelos jovens. Professor, ao que me parece, seja por meio da música, da política, de outra manifestação artística, o jovem é apontado como um dos principais agentes para a modificação de uma sociedade. Por quê? As pessoas têm ideia de juventude sempre como um jovem voltado para mudanças, um jovem bem revolucionário, mas é inerente também parte da juventude ser também voltada às ideias conservadoras. Nós temos no caso da juventude hitlerista, da juventude nazista, e no caso aqui do Brasil tivemos recentemente casos de certas gangues e jovens contrários a certos movimentos políticos, movimentos racistas e movimentos contra estrangeiros também. Como a gente já citou, o livro começa com a frase: não confie em ninguém com mais de anos. Qual era o momento que os jovens viviam nessa época? Olha, como eu coloquei, final dos anos 60, no mundo inteiro os anos 60 foi uma década de grande agitação. Para você ter ideia, foi um período em que coincidiu o movimento estudantil no Brasil, 1968, e coincidiu com os movimentos estudantis no mundo inteiro. E essa frase de Berkeley foi um movimento de criar um partido da juventude. E esses jovens eram bastante radicais, porque eles atribuíam a todas as causas negativas do momento que eles estavam vivendo, a iminência da Guerra Fria seria o caso. Estávamos no auge da Guerra do Vietnã. Então eles achavam que a velha guarda, as pessoas mais idosas, eram responsáveis por aquele mundo. Eles achavam que a juventude poderia modificar esse mundo politicamente. E por isso a frase foi uma mera provocação, mas houve gente que não gostou disso. Os com mais de 30 anos, provavelmente, né? Exatamente. E uma coisa que eu ressalto do porquê dessa explosão assim, de revolta juvenil na década de 60, a gente deve lembrar que a Segunda Guerra Mundial terminou por volta de 45 e meados dos anos 50 já começaram a aparecer os primeiros julgamentos de Nuremberg sobre a participação das pessoas no campo de concentração nazista, e os estudantes, os jovens, geração do final dos anos 50 e 60, cobravam dos professores onde é que eles estavam, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. E cobravam dos pais também qual a participação deles. E década de 60 também, nós podemos dizer que foi um período em que a economia estava no auge, não havia desemprego. E o número de universitários aumentou enormemente na França, por exemplo. Não só na França, na Europa inteira. Quer dizer, esse próprio historiador Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte: antigamente, anos 50, 40, 30 por aí, qualquer garoto tinha que trabalhar ou na fábrica, ou no campo, ou nos afazeres do lar. Então não tinha tempo para tanta diversão assim. À medida que a economia foi melhorando, esses jovens foram se liberando do trabalho, de trabalhar cedo. E aí eles puderam ter tempo para dedicar a temas voltados a eles. Tanto é que ele lança uma coisa interessante:
a vendagem de discos de rock na Europa foi na década de 60 que superou a vendagem de discos de jazz não, mas discos assim que os pais compravam. A pesquisa foi feita e demonstrou que quem comprava disco era jovem, não era mais os pais, em grande quantidade. E a roupa também começou a modificar tudo isso na década de 60. Bom, já que a gente está falando de rock, já que o livro começa, ele é basicamente dividido em duas partes, né? A primeira por décadas, né? Então vamos começar dos anos 50, né? O começo também do rock and roll, do Iê, 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 né? E nessa época, o pós-guerra, né? Pensando aqui no Brasil, a gente, principalmente os jovens, tinham um modelo de vida muito americanizado. Como que os jovens brasileiros começaram a se libertar desse movimento? Foi através da música também? Foi de que maneira começou? Foi o teatro? Como é que foi? Nós recebemos, por exemplo, a cultura americana via cinema e via rock and roll. Agora, via emissora de rádio, via música. E no caso seria o rock and roll Elvis Presley. E como é que os brasileiros começaram a se libertar? Já na década de 50 foi até um período áureo do Brasil. No meu livro eu cito um livro do Zueni Ventura, que ele fala que não se falava nem em droga. O máximo que que o jovem tomava era um comprimido chamado Pervintim, para ele ficar acordado, porque ele varava a noite estudando para depois fazer a prova no dia seguinte. E que, no caso da droga, a maconha era uma coisa assim, mal ouvia-se falar. A maconha era uma erva que tinha baixo status, porque era erva, era uma coisa do mato, de caipira, não era comprimido. Mas você falou havia uma politização, sim, da juventude. Tanto é que essa politização vai eclodir na década de 60. Nós tínhamos um partido comunista muito forte, vivia na clandestinidade, mas ele tinha uma força muito grande, tinha uma força na imprensa, uma força na universidade. E nós tínhamos então duas alas, a ala estudantil, politizada, e uma outra ala, se bem que o público universitário no Brasil na década de 50 era bem pequeno, mas era o suficiente para fazer um barulho grande. E de que maneira a literatura beat influenciou os jovens brasileiros? A literatura beat, o nome surgiu como beat, que é de batida, compasso, batida do coração. E um norte-americano, para fazer uma crítica, como eles eram, os beats, eram críticos da sociedade americana, da classe média, e eram de esquerda, um jornalista chamou eles de beatnik, por causa do Nick, que quer dizer a nave Sputnik russa que foi lançada no espaço. Quer dizer, os beat tinham afinidade com essa nave, então beatnik. Aí ficou a melhor beatnik, mas eles, os autores aí do movimento, dessa literatura, não gostam muito do termo beatnik, é beat. Mas o Jacques Kerouac, por exemplo, que era foi escritor beat, o primeiro livro de impacto foi Pé na Estrada. Primeiro ele viajou pelos Estados Unidos, uma rodovia chamada Rota 66. Ele viajou hora de carona, hora ele comprou um carro próprio com um amigo dele, ficou em hotéis ruins, trabalhou em serviços de baixa remuneração, dormia no relento, mas queria conhecer a América. Seria aquilo que os cowboys do faroeste fizeram nos séculos anteriores, eles fizeram no asfalto. Mas o movimento beat foi assim. Jacques Kerouac retornou para a sua casa e começou a datilografar esse livro chamado Pé na Estrada. Ele levou por volta de 15 dias. Ele era cigarro, vinho, álcool e datilografando. E ele queria... Era chamada escrita espontânea. Tudo que vinha na cabeça. Então ele usou um rolo de telex, uma máquina de telex, para não ficar trocando de papel da máquina. Ele escreveu esse rolo. Isso foi por volta dos anos 50. E ele levou em algumas editoras. O texto foi recusado por causa da inovação do texto. Os editores falavam, isso não é de literatura, isso é linguagem de rua, isso é linguagem mal elaborada. Mas, em 57, foi publicado numa revista um capítulo do livro, alguém gostou, publicou, e foi um sucesso enorme. E foi assim, é a primeira literatura a usar a linguagem de rua, a linguagem do jovem, uma literatura mais com simplicidade, aquilo que o garoto quer ouvir, quer ler.
Dessa maneira também se oficializa muitas gírias. Eles usavam gírias também, Você coloca gíria, né? Palavreados de rua na literatura, você... Nem seria gíria, ele usa, mas o tema, o assunto, quer dizer, caminhar pela América, sem lenço, sem documento, seria o caso, né? E essa escrita espontânea, usar palavras não muito rebuscadas, porque tem, na universidade, nos Estados Unidos, alguns escritores diziam que a literatura beat não era literatura, era lixo. Mas a história veio mostrar que é uma literatura, foi uma inovação literária também. Bom, falando novamente da década de 60, aconteceram muitas transformações sociais, sexuais, culturais, políticas. De que maneira esses acontecimentos, essas mudanças, esse momento turbulento acarretou de consequência para o momento atual? Nós devemos lembrar, sim, o movimento da Jovem Guarda. Também. Na época, a Jovem Guarda era muito criticada pelas pessoas mais idosas. Hoje, a Jovem Guarda tem uma certa unanimidade. E todo mundo elogia. De fato, foi um grande movimento, mas eu lembro de professor que criticava e falava assim, esse Roberto Carlos aí não sabe nem escrever uma música, não sei como vocês gostam desse tipo de música. Vejam só que festa de arromba. Outro dia eu fui parar. Presentes no local, o rádio e a televisão. Cinema, 1000 jornais, muita gente em confusão. Quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amargar. Aí depois nós entramos sim, nos festivais da canção, em que Caetano Veloso faz uma mescla, uma mistura de tudo, desde a Jovem Guarda até ele chama de linha evolutiva da Bossa Nova. A Bossa Nova teve um sucesso não de público, mas de crítica, sim, e é um grande movimento musical. Mas com o advento da Jovem Guarda, ela apagou a Bossa Nova. E os experimentos que eram feitos pela Bossa Nova, o Caetano Veloso falou assim, eu vou dar sequência a isso, chamada linha evolutiva, mas incorporando também tudo que aparecer, desde a guitarra. É uma nova antropofagia, digamos assim, a Tropicália. Tanto é que em linguagem também, porque é uma coisa interessante a música Alegria, Alegria, porque para começar tem uma hora que o Caetano Veloso fala assim, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Do sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. O Flávio Cavalcante, que tinha um programa de TV, quebrou o disco do Caetano Veloso, dizendo que lenço sem documento, que era uma campanha subliminar a favor da droga, que é LSD, lenço sem documentos. Revista me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, E o pessoal de esquerda falava assim, eu tomo uma Coca-Cola, Coca-Cola é produto do imperialismo norte-americano. E sair por aí sem lenço, sem documento, assim, é um cara alienado. Quer dizer, eu olho pelas manchetes dos jornais e falo, quem lê tanta notícia? Que na música diz isso. Os setores mais radicais de esquerda falam, mas isso, quem lê tanta notícia? Tem que ler notícia mesmo, tem que ser informado da ditadura militar. Nessa época, Caetano dizia, né, proibido proibir, essa é a juventude que quer tomar o poder, né, enraivecido. E a partir daí eu te pergunto, a juventude nessa época, final dos anos 60, início dos anos 70, era mais engajada devido ao próprio momento, da própria circunstância, do que a juventude atual? Olha, essa é uma pergunta, sempre me fazem a respeito disso, e o pessoal sempre puxa a sardinha para o lado da década de 60. E tem um artigo interessante, eu gosto muito de citar o Zueni Ventura, que ele fez uma comparação entre os Caras Pintadas e a juventude da década de 60. E o Zueni falava assim, está na hora da gente parar de voltar para o passado, década de 60, porque as bandeiras de lutas eram diferentes. Aqueles jovens daquela época tinham uma crença muito grande no socialismo. Che Guevara foi morto em 67, Revolução Cubana alguns anos antes,
empresas estatais, campanhas como Petróleo é Nosso, apesar de ser da década de 50, mas 60 ela vem. Então, quando chega em 90, um período globalizado, ele até fala os teens da década de 90 são os teens, não ligado a Marx, mas a Bill Gates. Os teens globais, ligados à internet, ligados aos meios de comunicação, à TV a cabo, a outro tipo de informação, a MTV e tudo mais. Quer dizer, são polaridades diferentes. Mas as pessoas perguntam assim, a década de 60 era propícia porque, para você ter ideia, nós tivemos o golpe de 64 e o primeiro movimento, o grande movimento a enfrentar a ditadura militar foi o movimento estudantil, cuja bandeira era mais verbas para a educação e mais vagas para a educação. E, aliás, no movimento estudantil da década de 60 no Brasil, nós tínhamos dois grupos. Um grupo que era mais verbas para a educação e o outro grupo era abaixo a ditadura, que era o grupo mais politizado, que tinha uma ideia de socialismo, implantar o socialismo no Brasil. Mas ambos os grupos tinham uma coisa em comum, era contra o regime militar. E o regime militar colocava tanques na rua e reprimia essas manifestações. E aí o movimento estudantil foi crescendo, crescendo. O auge chegou em 1968 com a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Hoje nós citamos punk, o funk, o movimento hip hop, como as vozes da periferia. Como aconteceu essa transição? O movimento universitário e o movimento da periferia? Tá. Você falou em termos de música, vamos fazer uma ligação então com os festivais, música de protesto, já na década de 80, o surgimento do rock no Brasil. Certo. Veja você, a década de 70 nós tínhamos uma censura muito forte, muito rigorosa. Os artistas da MPB tinham que usar uma linguagem rebuscada, falar em forma de metáfora sobre os problemas políticos que nós vivíamos no Brasil. E eles faziam muito sucesso, a censura sempre de olho em Chico Buarque de Holanda, em outros MPB4. Aí, em 1969, houve a abertura política, começou a haver abertura política, a anistia, a volta dos banidos. Década de 80 já começamos a exigir, os metalúrgicos aqui no ABC começaram a exigir o direito de greve, a se organizar. Então, na década de 80, quando houve a abertura política, a MPB já não conseguia falar a linguagem da nova geração. E, havendo abertura política na década de 80, a letra de música poderia abordar temas como sexualidade e droga. E aí surgiram os novos grupos. Tanto é que as bandas de rock foram uma quantidade enorme na década de 80, elas eram chamadas de movimento Nova Jovem Guarda. Não pegou essa palavra, esse termo, Nova Jovem Guarda. Mas se percebe que falava de drogas, de sexo e de corpo também, de corpo, preparação física. E nós tivemos o movimento punk, o auge dele já começou em 1982, que na Inglaterra foi 75, 76, 77, até antes, se a gente quiser retroceder. É o primeiro movimento de juventude oriundo das classes operárias, trabalhadoras de periferia. Porque se você falar em movimento estudantil, é jovem de classe média ou classe média alta. Já o movimento punk, não. E você falou também do hip hop. O grande movimento agora é o hip hop. E alguns autores colocam o discurso musical, a letra, a música de protesto mudou de cara, mudou de classe social. Quem faz música de protesto hoje são os chamados manos da periferia, que têm até um intenso trabalho de letra, de música, e a escola está conseguindo chegar até eles buscando essa linguagem, atraindo eles para a escola. Porque muitos rappers vão à escola dar palestra, falar das músicas deles e falar da realidade deles também. Professor, quando que rebeldia, inconformismo vira violência? E como os educadores, os pais, podem colocar limites também sem reprimir? Essa é uma palavra, o termo limites aparece sempre. Eu vi um psicanalista também chamando essa geração de geração pode tudo. Deu muita liberdade. Olha, retrocedendo só um pouquinho, na década de 60, a educação era muito repressora mesmo. Tanto é que nos Estados Unidos tem um livro que foi famoso, do Dr. Benjamin Spock, que dizia que os pais não deveriam ser repressores com os filhos, que os filhos era resultado da educação que os pais davam. E quando esses jovens saíram às ruas na década de 60, o vice-presidente dos Estados Unidos criticou essa nova geração aí, rebelde, fruto da educação muito liberal dada já nos Estados Unidos na década de 50 e 60.
E realmente mudou muito na educação, hoje o jovem tem muito mais liberdade. Tanto é que antigamente era objeto de chamar o pai quando pegava o filho fumando cigarro comum no banheiro da escola, né? E hoje nós temos casos de drogas e muito mais graves. E é um pouco complexa a resposta, porque a violência vem aumentando no mundo inteiro. E ninguém sabe como atenuar isso, como resolver esse tipo de problema. Realmente é objeto de estudo dos educadores e não sei como encontrar a solução para isso. No meu livro mesmo eu abordo no caso das torcidas organizadas de futebol, que são bastante violentas, e os hooligans ingleses também, torcedores violentos. E a violência hoje vem aumentando em todos os estratos sociais, né? E isso talvez, não sei se uns falam que é a presença da mídia, outros... no caso dos hooligans é até interessante, um escritor, Vargas Llosa, falou assim: talvez nós vivemos uma sociedade com tanto conforto, as pessoas estão tão entediadas, que a violência é uma forma de descomprimir, desrecalcar, de pôr para fora o ódio, a raiva. É uma das respostas, né? Agora, eu sei que o livro foi editado, obviamente, antes de 11 de setembro, agora, dessa tragédia que aconteceu. Mas o senhor, obviamente, está acompanhando. E qual que é a observação que o senhor faz? Como que o jovem hoje, como que o brasileiro hoje, jovem, está percebendo esse conflito mundial que está acontecendo? Olha, eu tenho contato com os meus alunos, eu vejo, como quase todo brasileiro, nos primeiros dias foi de estupefação, de achar aquela coisa incrível, da ousadia dos terroristas. E com o decorrer do tempo, não sei se também influenciado por algumas pessoas ligadas à mídia, vem acontecendo um certo, assim, dizendo assim, entre aspas, os Estados Unidos até que merecia um pouco. Quer dizer, há uma relação de amor e ódio à cultura americana. Quer dizer, nós temos uma atenção muito voltada para a cultura americana, pelo cinema, pela roupa, moda, mas ao mesmo tempo tem uma relação de inveja, de ódio, falando, os americanos se impõem no mundo inteiro culturalmente. O jovem hoje está mais para a guerra do que para a paz? Eu acho, não, para a paz ainda, não é? Quer dizer, ninguém diz assim publicamente favorável à guerra. Diz sim que os Estados Unidos merecia isso, algumas pessoas dizem, mas realmente é um perigo muito grande a guerra. As consequências somos de todos nós, num mundo globalizado, né? Tanto é que a economia no Brasil será afetada por esses acontecimentos aí. Muito obrigada pela entrevista, um bate-papo muito agradável e parabéns pelo seu livro, pelos seus 3 anos de pesquisa aqui. Obrigada.